Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 2, A Reconexão do Homem com Deus. Autor, Pedro Dong. Título da semana 3, A Degradação e a Restauração da Igreja. Segunda-feira, ler com oração Lucas, capítulo 24, versículo 32. Porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? A palavra que faz arder o coração. A mensagem desta semana, cujo título é A Degradação e a Restauração da Igreja, nos ajudará a entender como a palavra profética faz arder nosso coração, restaura nossa sorte, nos abençoa e nos une uns aos outros e à vontade de Deus. Além disso, veremos que quando a palavra profética foi abandonada, a igreja se perdeu e entrou num processo de declínio e degradação. Louvamos o Senhor, porque sua restauração se deu com o ressurgimento de um amor reverente a essa palavra, o que ocasionou e tem ocasionado o alistamento de um exército de pessoas comprometidas com a vontade de Deus. O Senhor nos mostra que a palavra profética não diz respeito somente a conhecimento bíblico. Ao longo da história, muitos se dedicaram a estudar e entender as Escrituras, mas esse entendimento bíblico por si só não é a palavra profética, porque ela diz respeito especialmente à direção que Deus dá à igreja, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração, 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Cremos que a Bíblia é o registro da palavra fundamental de Deus, 2 Timóteo 3,16, e nada pode fugir dos seus trilhos. Mas Deus usa um canal, um profeta, para nos falar essa palavra de maneira viva. No Evangelho de João, Jesus disse que ao irmos às Escrituras recebemos a vida divina, porque essas palavras são inspiradas pelo Espírito Santo e foram registradas como palavra de Deus. Quando, porém, Deus deseja comunicar sua vontade a seu povo, Ele inspira seu canal para que a palavra brilhe como uma luz em noite escura, apontando a direção. É como ouvir a voz do Senhor. Ao imergir nessa palavra, ganhamos mais revelação. Depois que o Senhor Jesus ressuscitou, os discípulos ficaram meio perdidos. 2 deles desciam para a aldeia de Emaús, conversando sobre os últimos acontecimentos em Jerusalém, sobre Jesus, o Nazareno, varão profeta e poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. De repente, o Senhor Jesus apareceu andando com eles, mas eles não o reconheceram porque Jesus tinha um corpo de ressurreição. Jesus então lhes expôs todos os textos a respeito dele nas Escrituras. Depois de partirem um pão, Jesus desapareceu. E aí perceberam que a pessoa com quem falavam era o Senhor. E então disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Versículo 32. As Escrituras são a palavra de Deus. Mas se não há Jesus falando, se não há o canal de Deus usado por Ele para falar agora conosco, nosso coração não arde. A palavra profética faz nosso coração arder porque é um falar vivo do Senhor para determinado momento. Nessa passagem do livro de Atos, vemos a importância do falar vivo do Senhor para dado momento. Um anjo do Senhor disse a Filipe que abordasse o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém e estava lendo o profeta Isaías. Filipe lhe perguntou se compreendia o que estava lendo. O eunuco respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar?
Então Filipe explicou e anunciou-lhe a Jesus, capítulo 8, versículo 26 até o versículo 35. E o que aconteceu? Esse eunuco foi batizado. Ele recebeu o Senhor Jesus Cristo, crendo que ele é o Filho de Deus. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Versículo 39. Amados irmãos, quando a palavra é falada de maneira viva, ela faz nosso coração arder, e quando tocamos nessa palavra, somos tomados de júbilo. Mesmo que ande com a Bíblia debaixo do braço, se o Senhor não lhe der revelação, você não terá ajuda nas horas mais difíceis. Quando o Senhor fala conosco por meio de seu canal, recebemos a palavra viva do Senhor, que concede poder aos que nela creem. Pergunta de hoje: qual é a diferença entre o mero conhecimento bíblico e a palavra profética? Leitura de apoio: A Igreja Desejável, capítulo 5, de Dong Yulan. A palavra profética na era do Apocalipse, capítulo 3, de Pedro Dong. Vida Cristã 110%, capítulos 1 a 3, de Pedro Dong. Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.